e ver como é que fica. Então, olha só, começando a gravação, então, tá? Boa tarde a todo mundo, dia 25/8, plantão de física. Então, como eu disse, fazer uma questão da lista, comentar uma questão da prova e fazer uma discussão sobre dinâmica resolvendo exercício, tá? Questão 5 da lista, vamos começar então. Uma partícula em movimento circular uniforme completa 2 voltas em uma circunferência de raio 2 metros, em um intervalo de 4 segundos. Determinar o período e frequência desse movimento. E aí, como eu disse, eu vou expandir essa questão para responder a dúvida de um colega sobre velocidade linear e frequência, tá? A gente discute os conceitos aqui. Então, olha só, eu tenho movimento circular, 2 voltas, pega a caneta. Tá. Em 4 segundos. Certo? Tá aqui o tempo, 4 segundos. O raio, 2 metros. Ele quer período e frequência. Bom, eu não precisava nem desenhar muito aqui, mas movimento circular, tentar fazer uma circunferência, estava indo bem. 2 voltas, raio de 2 metros, no intervalo de 4 segundos. Isso quer dizer o seguinte, que ele dá uma volta em 2 segundos, certo? 2 voltas em 4 segundos, uma volta em 2 segundos, ou eu poderia pensar que ele dá meia volta em 1 segundo, tá? O tempo de uma volta 2 segundos, tudo isso estou pegando essa informação aqui, ó, e explorando as grandezas que ele pede. Como que eu estou fazendo isso? Vamos lá, olha só. 2 voltas em 4 segundos. 2 voltas em 4 segundos. Se eu dividir um número pelo outro, eu vou ter 1/2 de voltas por segundo. Isso, gente, o número de voltas por segundo, quantas vezes ele repete aquele movimento pelo tempo, é a frequência. Então a frequência é de meia volta por segundo, ou meio eu posso escrever assim também, né? Meia volta por segundo, meio hertz. Hertz quer dizer por segundo, tá? Então meia repetição por segundo. Então o que é frequência? Frequência é quantas vezes ele vai dar aquela volta em 1 segundo. Só isso. Tá? Pode ser por minuto? Pode. Por exemplo, se ele dá meia volta em 1 segundo, se eu multiplicar isso aqui por 60, eu vou ver que ele dá 30 voltas, fazer embaixo aqui, porque não precisa fazer no exercício. Ele dá 30 voltas em 1 minuto, né? Ó, multiplicar 1 segundo por 60, você tem 1 minuto. Então, meio vezes 60, 30 voltas em 1 minuto. Ou 30 rotações por minuto. Então, frequência é isso. Quantas vezes ele repete o movimento por unidade de tempo, tá bom? Aqui, como ele deu tudo no sistema internacional, né, metros, segundos, eu vou deixar em hertz mesmo, que é o por segundo. Isso aqui foi só para lembrar do RPM. Bom, o período dá para achar por aqui, mas vamos pensar nisso aqui, ó. 2 voltas em 4 segundos. Então é uma volta no tempo de 2 segundos. Tá? Isso é o período, o tempo de uma volta. Então, eu poderia fazer isso, pegar o tempo, 4 segundos, dividir pelo número de voltas, e teria 2 segundos por volta, que é o período, né? 2 segundos. A relação frequência e período é essa daqui, ó. Período é o contrário da frequência. Então, período seria 1 sobre 1,5, que vai dar 2 segundos. Tá? Bom, então período e frequência tem a ver com tempo, quantas voltas dá por unidade de tempo, tempo de uma volta, coisa do gênero. Aí me perguntaram sobre velocidade linear. A velocidade linear, para ser honesto, ela não se confunde necessariamente com a frequência. A velocidade angular se confunde. Vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu tirar o celular do bolso porque ele está me incomodando aqui, porque está me ligando.
Ele fica longe aqui, pronto. É o seguinte. Esse corpo dá uma volta no tempo de 2 segundos. Tá? Ou dá meia volta por segundo. Né? Em 1 segundo ele só vai daqui até aqui. Isso em 1 segundo. 2 segundos a volta completa. Vou botar de vermelho aqui, ó. 1 segundo, meia volta. O que acontece? Se eu pensar em ângulo, em 1 segundo esse cara, ó, ele sai desse ponto e chega até esse daqui. Ele anda esse ângulo aqui, então, ó, 180 graus. Tá? Em 1 segundo, ele anda 180 graus. Só que 180 graus, gente, é igual a π radianos. É uma mudança de unidade direta, tá? É um valor que a gente tem que decorar. 180 graus igual a π radianos. Então ele anda 180 graus em 1 segundo, ou π radianos por segundo. Isso é o que a gente chama de velocidade angular, o ângulo pelo tempo. Poderia ser 180 graus por segundo, mas 180 graus, graus não é unidade no sistema internacional. Então seria π radianos por segundo. Tá? Isso eu falo na aula, em algumas aulas eu falei isso, que se confunde com a frequência. Por quê? Porque os dois falam, de certo modo, quantas voltas por segundo. Esse aqui é direto, a meia volta por segundo. Só a lei que está ali. Então é frequência. O ômega, ele fala o ângulo por segundo. Só que eu entendo o ângulo com relação a voltas. Como assim? Π radianos, 180 graus, é meia volta. Então eu leio isso aqui, ó, π radianos por segundo, meia volta por segundo. Meia volta por segundo. Então qual a diferença de frequência e período? E velocidade angular? A velocidade angular deixa claro qual é o ângulo por segundo. A frequência esquece o ângulo e fala voltas, meia volta por segundo. Dá a mesma informação, de certo modo, mas são grandezas diferentes, tá? A velocidade linear é outra coisa. A velocidade linear a gente já conhecia. A linear ou escalar é o ΔS sobre ΔT. Você esquece o ângulo e vê como ele anda na linha. Por isso que a gente chama de linear, né? Sobre a linha. Então, qual a distância que ele anda aqui em 1 segundo? Aí depende do raio, né? Porque a circunferência completa tem o comprimento de 2πr. Quanto maior o raio, obviamente, né? Maior a circunferência. Como ele está meia circunferência em 1 segundo, eu posso dividir por 2. Então, ΔS aqui, ó, é πr. Π é o número que é próximo de 3, o raio vale 2, está lá no enunciado. Então, isso aqui é mais ou menos 6 metros. Então, esse cara tem uma velocidade linear de mais ou menos 6 metros por segundo. Tá? Que é meia volta, né? A circunferência completa, então, 2πr teria uns 12 metros, mais ou menos. Estou falando mais ou menos porque o π eu arredondei para 3. O valor dele é 3,14, daria um pouco mais de 6 metros, mas só para a gente discutir eu arredondei. Então vamos de novo, ó, as diferenças, período, tempo de uma volta, tempo, você marca no relógio. Frequência, você vê quantas voltas dá por segundo. Velocidade angular, você mede o ângulo que ele anda por segundo. Aparece a frequência, né, porque fala quantas voltas por segundo, mas aqui está falando em ângulo. É mais técnico, vamos falar assim. E a velocidade linear poderia ser o seguinte, eu poderia até esticar aquela linha ali. Ao invés de pegar aquela curva, poderia ser linha reta, ele anda 6 metros em 1 segundo. É a velocidade sobre a linha, é a velocidade que a gente conhecia antes. Quantos metros por segundo, não necessariamente ângulo. Então, a velocidade linear a gente já viu linha reta, viu na curva, é velocidade, normal. Tá? A angular é só na curva, tem que pegar o ângulo, e a frequência é a maneira mais simples de falar quantas voltas por segundo. Ô Felipe, entendeu, cara? Deu para diferenciar essas grandezas? Deu sim. Obrigado. Beleza, cara. Isso aqui confunde mesmo, tá? E essas duas aqui principalmente. Então, agora, voltando ao exercício 5, que foi outra pessoa que pediu, ele é só isso, tá? Você vê a frequência, quantas voltas por segundo,
inverte, acha o período, que é o tempo de uma volta. Questão 1 da prova. Então, gente, olha só para falar que a prova é diferente da lista, tanto que a prova eu agendei no SIGA, né, tem data para começar e para terminar no prazo de uma semana, vamos falar assim, é mais formal. Então, a prova eu não faço a questão inteira aqui não, a lista eu faço, o que vocês quiserem, sem problema, mas eu posso comentar, nada impede que eu comente a questão e dou umas dicas. Essa questão 1 da prova, ela, assim, eu olho para ela e lembro um pouco do Enem. Tem uma história grande, tem vários detalhes, mas a questão, no final das contas, é simples. Ela é isso daqui, ó, deixa eu abrir a lista. Ela parece exercício 7 da lista. Não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ampliar. Que é transmissão de movimento circular. Eu dei essa aula extra, fiz exercício antes, dei um conteúdo extra sobre isso, mas é a transmissão de movimento circular. É você girar um disco e outro disco responde, tá? Basicamente é isso. E é desse jeito aqui mesmo, você tem um disco ligado por outro através, no caso lá é uma correia, né, uma fita, que é uma corrente porque é bicicleta. Então é isso aqui, ó lá, essa polia girando aquela. Essa está ligada ao motor, então essa tem os valores conhecidos, e essa aqui vai obedecer a essa, né? Bom, o que ele quer é o seguinte, ele tem várias polias secundárias, aí que está a dificuldade da questão. Por que tem várias? Porque ele pode escolher o tamanho que é igual à primeira polia. A primeira vem no motor, tá, gente? Você compra isso junto até. Aliás, essa fotografia eu tirei de um site vendendo isso. Então vem junto essa polia, essa é fixa assim, tem um valor único. As outras, você pode botar menor, igual, maior, tanto faz. O que ele pede na primeira questão é o seguinte: para o balde não subir tão rápido, para não balançar tanto, para ele subir devagar, essa polia ela tem que ser do mesmo tamanho, tem que ser menor, tem que ser igual. Tá? O que você tem que pensar? Vou dar essa dica aqui, olha só. Essa polia vai girar e vai girar aquele eixo ali no meio, né, que está preso à corda. Se isso girar muito rápido, quando eu falo girar, gente, girar tem a ver com o ângulo, girar tem a ver com ômega, ou com frequência, né? Qual ângulo que ele gira por segundo ou quantas voltas por segundo, tá? Lembrando que uma grandeza está presa na outra, né? 2π é número, você dobra a frequência, dobra o ômega, tanto faz falar uma da outra, por isso que dá confusão. Quando eu falo girar mais devagar, ele quer um ômega menor. Ele quer que gire menos. Então, se isso aqui der uma volta, o ideal é que aquela lá dê menos de uma volta. Tá? O que você tem que pensar? Bom, eu tenho que relacionar essa polia que eu conheço, que tem a frequência do motor, lá, 480 voltas em um minuto, né, 480 RPM, tem o tamanho dela fixo, 15 centímetros, relacionar essa com aquela. A ligação entre elas é feita pela correia, né, aquela fita ali que prende as duas. Quando você tem um movimento circular passando para o outro disco, por uma correia, por um agente externo, contato externo, o que é igual de um disco para o outro é velocidade linear. A velocidade linear dessa polia aqui vai ser igual daquela. E aí, para responder a letra A, o que você tem que fazer? Você vai ter que lembrar que V igual a ômega R. Tá? E aí, você vai ver o seguinte. Para o ômega ser menor, o ômega de um lado ser menor do que o outro, o raio tem que ser maior ou menor. Você vai jogar essa relação aqui, vai comparar o raio. Pode até botar os números para facilitar. Se o raio for maior, o ômega é menor. Se o raio for menor, o ômega é menor. Qual que é o certo? Tá? Você tem que ter o menor ômega. E aí você vai me responder, o ômega vai ser menor, a velocidade angular é menor, ou ele gira menos, tanto faz, se o raio for tanto, né? Tanto não valor, mas se for maior, menor, ou se for igual. Já te adianto uma coisa, se o raio for idêntico, quando se substitui aqui, ó, ômega R, ó, você vai cortar um raio com outro, se forem idênticos, você vai ter a mesma velocidade angular, ou seja, isso aqui gira 480 vezes em um minuto, ele vai girar 480 vezes em um minuto também. Então não é o que ele quer, tá?
Então você tem que pensar, esse raio tem que ser maior que aquele ou menor, para essa velocidade ser menor que aquela. É por aí. A letra B, você vai pegar essa equação que você montou aqui e vai jogar o valor do raio 2, 60 centímetros. Você tem o raio 1, você tem o raio 2, você tem a frequência. Tá? Ah, mas o que eu faço com a frequência? A frequência se relaciona com o ômega, e o ômega está aqui dentro. Aí você vai achar a frequência 2. Você vai usar essa relação, então, na letra B com os números. E a letra C, qual a velocidade escalar, né, ou linear, os dois nomes sempre vão aparecer, da correia que conecta as polias. Qual a velocidade linear delas? Se você lembrar que as velocidades lineares são iguais, você pode calcular a velocidade linear de qualquer disco. Qualquer um que seja, pode pegar o primeiro mesmo, V igual a ômega R. Você tem o ômega, né, 2πf, a frequência ele te deu, você tem o raio, você vai achar o V. Então a primeira questão é essa, tá? A letra A mais chatinha, letra B e C é aplicação de fórmula direta e resolve, tá? Quem me pediu? Deixa eu ver quem pediu, para ver se ajudou. Maria Eduarda ajudou? Miguel, pode falar no quanto isso. Professor, eu Sim. queria, assim, só saber se minha linha de raciocínio tá certa na 5B. Eu acho que tá errada, mas eu não sei. Eu Lista, posso isso ou prova? na prova. Deixa eu abrir a prova aqui. Vamos lá, 5B. Vou comentar, mas não vou falar sobre. Não falta a resposta, não, tá? Senão eu vou falar que é Tá. cola. Olha, eu vou falar em raciocínio que eu fiz. Eu peguei primeiro, eu fiz ali o Pitágoras, né, pro F1 e pro F3. Ah, você tá falando aqui embaixo. É. A letra B? Ah, não, é B, tá certo, tá certo. Aí Eu eu posso fiz. te cortar, Miguel, desculpa, já deu problema aí. Vai ter problema aí, não já? Tá. Já, vou explicar por quê. Olha só. Só dá certo o caminho que você usou. De novo, desculpa ter cortado, mas aqui eu já. Isso aí sempre é um Não, que problema. isso tá certo, professor. Tem isso não. Ó, explicar o problema de se fazer Pitágoras aqui. Quando você faz Pitágoras aqui, você vai achar um vetor para cá. Seria lindo se ele tivesse na mesma direção daquele, aí é só subtrair um do outro. Acabou o exercício. O problema é que eu não sei qual é esse ângulo que vai estar aqui. Tá? Por exemplo, poderia ser uma soma tal que o nosso vetor resultante desses dois, né, esse Pitágoras aqui, ele fique para cá, ó, bem deitado aqui, bem em pé, na verdade, né, bem inclinado, que é um ângulo bem diferente daquele. Então você não pode subtrair os dois, só pode subtrair se estiver na mesma linha. Então você pode até fazer o Pitágoras, né, que seria pegar esse vetor F1, esse F3 e achar esse. Só que aí você teria que fazer o seguinte, botar esse ângulo aqui, a alfa, por exemplo, e calcular esse ângulo, usando seno, cosseno ou tangente, já que você achou a força resultante aqui, teria que fazer uma relação trigonométrica, achar esse ângulo, e aí você vai ver se é igual. Se não for igual, o teu trabalho foi inútil. Você não pode misturar os dois. Então, assim, eu acho que é um caminho mais difícil. O que eu recomendo? Quebra esse vetor em dois, faz o caminho contrário. Aqui você juntou dois para achar a diagonal. Pega a diagonal e acha dois. Você vai achar a projeção para cá, aquele negócio de F2 seno ou cosseno do ângulo, né? Decomposição de vetores. Qualquer coisa, olha na aula lá. Tem várias aulas que eu faço isso, tá? E aqui você vai achar. Então vai ser um F2x, um F2y. Você vai decompor esse vetor, vai achar os dois valores. E aí, com esses dois valores agora, você vai ter quatro vetores depois, né? Um para cima, um para baixo, para a direita e para a esquerda. Feito isso, aí você subtrai esse desse, vai achar um valor, se é para cima ou para baixo, não lembro, confesso que não lembro, tá? E subtrai desse. Vai ficar um vetor vertical, um horizontal, não lembro se é para cima ou para baixo, ou se é zero, não lembro se é direita ou esquerda, mas vai ficar assim, tá?
Se ficar assim, porque se der zero, pode ser que um subtraia do outro. Aí não dá nada, aí você está feliz. Se der diferente de zero, você vai fazer aí sim o Pitágoras para achar o vetor resultante. Tá? Entendeu, Miguel? Ah, entendi. Na real, não entendi, não. Peraí, explica de novo essa parte que eu vou ter que fazer, então, um ângulo de 90 graus e achar ali um negocinho, fazer As Pitágoras pra ele. componentes. Isso. Quer ver? Deixa eu mostrar um resolvido disso, para não falar que eu fiz a prova. Cadê? 10A, parte 2, acho que tem. Aqui vai ter. Ontem não? Ah, não, aqui é lei de Newton, acho que é parte 1, então. Esse aqui é exercício que eu estou preparando para vocês. É esse aqui mesmo. Ah, esse aqui é parecido. Eu vou botar aqui que o desenho fica melhor, tá? Ó, esse daqui é parecido. Tem 3 vetores. Antes de você pegar e fazer isso aí, só fala o outro. O outro, como a letra A, como vai ser, tem uma força para esquerda ou para direita, vai zerar, vai ser 20 newtons, né? Peraí. O outro é mais fácil. Você tem. É, Você tem pode uma ou força. subtrair esse desse de uma vez, vai sobrar essa. Ou somar essas duas, dá 80, 80 menos 60, vai dar 20 do mesmo jeito, tá? Então Ah, então sim, fechou. a é mais direto, tá? Já vou te responder, Felipe, rapidinho. Então é o seguinte, olha esse aqui, é um pouco parecido com aquele. Tem um vetor para um lado, um para cima e um diagonal, tá? O que eu fiz aqui, ó? Vamos lá, tem os valores, eu dei o ângulo. A primeira coisa que eu faço na questão é desenhei as forças, os 3 vetores, né? F1, F2 e F3. E o F3, um detalhe, tirei do desenho para ficar mais organizado, ó. Só arrastei para lá. É isso aqui, parecido com o da prova, só que tá de cabeça para baixo, vamos falar assim. Aí o seguinte, o F3, para eu mexer com ele, eu decomponho ele. Aqui eu explico como decompõe. Isso aqui está na aula 10A. Eu faço a sombra dele na vertical, que a gente chama de projeção vertical, né? Componente vertical. É a parte dele vertical, a altura dele. E faço a sombra dele horizontal. Componente horizontal, né? A sombra dele horizontal. F3, aqui é F3Y, F3X, e aí para decompor isso eu olho o triângulo, ó, esse triângulo aqui, ó. Tô passando o mouse aqui em cima, tá? O F3X, ele seria essa parte de baixo, é o cateto oposto. O que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então tá ali, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já passei aqui multiplicando para achar o F3X. O FY é o cateto vizinho, adjacente. Aí o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Passei a hipotenusa multiplicando. O F3Y é F3 cosseno. Você vai ter que fazer isso na prova. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. A sombra dele aqui, né, que é o nome certo é projeção. A projeção dele aqui também. Aí para você achar esse valor, você vai fazer o quê? F2, esse é o cateto vizinho, vezes cosseno. Esse daqui, ó, é o cateto oposto, é o lado contrário. Então, é F2 vezes seno de 60. Você vai achar o valor desse, achar o valor desse. Tá? E aí você vai pegar esse número e subtrair daquele, ver quanto que dá. Esse número subtrai daquele, ver quanto que dá. Quer ver na aula como que ficou? Cadê? Tá aqui. Aí aqui eu fiz a conta, ó, eu tenho F3. Ah, não, ele quer F3, né? Tá. Eu botei o valor de seno e cosseno que ele me deu. Tá lá no cantinho. Ele me deu esse número. Tá? Aqui eu explico, ó. F3x, F3, F3y. É isso aqui, ó. F3 está aqui, F3x está ali. F3y eu passei para cá, ó, e fechei o triângulo. Tá vendo? Esse ângulo é o mesmo que esse. Olha lá, seno, cateto oposto, F3x sobre hipotenusa. Hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa.
Então, o que acontece? Quando eu faço isso, o F3 deixou de existir e no lugar dele ficou F3Y, F3x. É o que eu falei na prova. Você vai ficar com 4 vetores. Para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Aí você trabalha separado. Aqui eu só arrastei os valores. Nesse exercício tem que ter equilíbrio, resultante zero. Na prova você tem que ver se tem equilíbrio. Aqui eu estou te falando que tem. Então você vai calcular os valores. Para ter equilíbrio, então a força para a esquerda é igual para a direita. A força para baixo igual a força para cima. Tá? E aí, joguei os valores e fiz. Você vai ter que ver isso na prova. Se isso for certo, a força para a direita igual para a esquerda, a para baixo igual para cima, tá em equilíbrio. Você respondeu, não precisa nem fazer o Pitágoras no final. Se você faz essa conta e vê que essa força para cima é diferente dessa, ou essa aqui é diferente daquela, você já pode responder, não está em equilíbrio, porque vai ter uma soma diferente de zero. Tá certo? Se eu não me engano, quando você soma esses dois aqui, não dá 100, né? Mas não é, aí você tem esse problema dado o ângulo, não responderia. Quando eu fiz isso aí, deu 98, alguma coisa. Aí eu fiquei em dúvida nisso aí, entendeu? Se fazer Pitágoras O não ia problema ficar é o ângulo. certinho. Você poderia Porque não até ia achar ficar 100 certinho. bonitinho, mas se o ângulo não for, entendeu? Para dar Entendi. 100, só para te dar um exemplo, eu poderia ter isso aqui, cadê? 60 para a esquerda, 80 para baixo. Isso dá 100, tá? A resultante. Se você somar os dois aqui, você vai achar 100. Se faz Pitágoras, tudo dá 100. Vamos supor que o outro vetor fosse de 100 também, só que assim, um pouquinho inclinado só. Tá? Um não anula o outro. Não está puxando para a mesma direção, entendeu? Só seria anular mesmo 100 100 se ele estivesse puxando para lados exatamente opostos. Se não está para lado oposto, ele não se anula. Só você pensar num caso mais extremo. Imagina que puxa com 100 para cá, 100 para cá. O corpo vai andar para cá. Um não anula o outro porque o valor é igual. Então só achar o valor aqui não basta, você teria que achar o ângulo. Pode ser que o ângulo dê igual. Aí você responde, mesmo ângulo, mesma direção e valor igual, beleza. Mas eu acho mais trabalhoso, eu acho mais complicado. Eu acho melhor decompor isso daqui e aí você confere os valores. Essa questão é simples, decompondo isso, se por acaso o primeiro já for diferente do outro, você já pode falar, não está em equilíbrio. Não precisa nem fazer mais, entendeu? Porque é só isso que ele quer. Só precisa terminar, somar todo mundo, tudo, se tiver mais perguntas. Mas nessa prova, é só comparar. O para cima é diferente do para baixo? Não está em equilíbrio. Ou da direita é diferente da esquerda? Não está em equilíbrio. Se forem iguais, né, para cima ou para baixo, depois de direita para esquerda, está em equilíbrio. Felipe, deixa eu ver o que o Felipe perguntou da prova, questão 3. Tá bom, então, professor, obrigado, tá? Falou, cara. Qualquer coisa, pode me perguntar mais depois, se ainda sem agarrar. Já vou, Yasmin, eu tenho que fazer um outro antes. Ou quem perguntou? Felipe. Felipe, letra A, cara, você pode achar com π mesmo. Velocidade angular, a fórmula seria 2πf, por exemplo, né? Deixa o π, não tem problema não. Não, professor, na letra C da número 1. Dá 1. Não, tá, eu confundi com 3. Você que sabe, não precisa não, se deixar com π na resposta, tá valendo, tá? Beleza, então. Se você substituir por 3, 3,14, não vai atrapalhar em nada. Mas geralmente a gente manda substituir por 3 redondo quando você vai fazer mais contas. E é para não ficar aquele número quebrado arrastando a questão inteira, a gente dá essa dica, arredonda aí para 3. Agora, quando é a última pergunta, assim, deixa o π mesmo, vai dar π alguma coisa vezes π, sei lá quanto que dá, não lembro, mas deixa π, tá? Não tem problema não. Beleza. Deixa para dar frequência, porque senão não vai dar tempo, né? Que me lembraram da reunião, que eu estava esquecendo. Pô, eu tô gravando isso, eles vão ver que eu esqueci da reunião. Olha só. Questão 3 da lista é 15,
três ali, 15 da exercício de frequência, tem a ver com equilíbrio. E aí tem a ver com a matéria que pediram para dar uma passada. A gente está começando a estudar força. Tá? Força, gente, eu vou ser honesto para vocês, é um conceito que não é tão simples assim como a gente fala em aula. Ele, durante milênios mesmo, tá? Porque antes até de Aristóteles já discutia esse conceito. Estou falando no Ocidente, né? Na filosofia ocidental. É um conceito que foi mudando muito ao longo da história, tá? Foi sendo interpretado diferente, a aplicação foi diferente. Então, por exemplo, antigamente associava força ao movimento. Aristóteles falava assim: se o corpo tem movimento, ele tem uma força nele. Quando essa força some, o movimento acaba. Então, se eu chuto uma bola, sabe aquela frase, a bola veio com muita força, não consegui segurar? É uma frase errada, porque isso é um conceito antigo, que a força ficava no corpo. Na verdade, a força só existe durante o contato do pé com a bola, isso aqui seria um pé. Depois, ela continua o movimento pela tendência de manter o movimento, pela inércia. Então, força, a gente hoje não entende como aquilo que mantém o movimento, mas força é o que provoca mudança no movimento. Então, a bola parada, alguém chuta, aplica uma força nela, ela vai acelerar e vai andar. Então, você tem essa ideia da força, algo que muda o movimento, tá? Agora, no dia a dia, a força é aquilo, você empurrar, você puxar alguma coisa, tá? Você mudar a configuração de alguma coisa, aperta um papel, por exemplo, ele amassa, os pedaços dele estão em movimento, essa é a ideia, ele estava tudo parado e você se movimentou. Então, deformar um corpo também é uma consequência da força. Então, é esse agente que muda o movimento de um corpo, esse agente que provoca uma aceleração, tá? A aula depois dessa, eu dou as 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton falam o seguinte, eu até explico essa sequência na aula, ó. Você tem a primeira lei, que acontece quando o corpo não recebe força. Ou se ele recebe força, as forças se anulam, né? Que é a questão 5 da prova, que eu estou pedindo se está acontecendo ou não. Então você tem uma caixa no chão, por exemplo, você empurra ela para um lado com uma força de 20 newtons, alguém empurra ela para o outro lado também com 20 newtons, existe força nela, só que as forças são idênticas para o lado contrário, uma vai anular a outra, você vai ter uma força resultante, ou seja, uma força final na caixa zero. Então o que acontece com o corpo quando a força é zero? Isso é a primeira lei. Ele permanece parado, se a caixa está parada, continua parada, ou vai andar com velocidade constante, sem mudar a direção, sem fazer curva, sem acelerar ou frear. Aí é a situação de equilíbrio que a gente chama. Força resultante zero. Então a primeira lei fala isso, não tem força. Tá? Se tem, ela se anula. A segunda lei já sobra uma força. Seria o caso ali, por exemplo, de ninguém empurrar de volta, só tem a sua força. Então a força resultante na caixa é 20. O que acontece com a caixa? Como eu expliquei, força muda o movimento. Então, aquela força resultante, né, se tiver mais força, se soma tudo, vai provocar uma aceleração. Então, massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei. Tá? E a terceira lei, eu vou falar rápido dela, é o que acontece com você que empurrou a caixa. Você empurrou com 20 newtons, você recebe 20 newtons. Você empurra a caixa com 20 newtons, você recebe a mesma força com 20 newtons. Certo? Ação e reação. E aí no outro corpo. Bom, a primeira aula que eu dei antes de lei de Newton, eu fiquei falando basicamente na primeira lei. Ou seja, na situação de não receber força. Na situação em que você tem o equilíbrio. Que é quando a força resultante é zero, ou não existe força nenhuma, ou as que existem se anulam, tá? Uma subtrai da outra e vai cancelar. Isso é o que eu falei na primeira aula. Por que que eu comecei assim, tá? Antes de começar com F igual a MA, com as leis de Newton propriamente ditas, para a gente treinar esse desenho de vetores e soma de vetores. Como força é vetor,
Toda vez que eu fizer exercício com força, eu vou desenhar essas setas, olhar para o desenho e ver como que elas se comportam, como que elas trabalham. Então, você tem um objeto, igual na prova, você tem um corpo lá, sofre ação de 3 forças. Você vai ver se as forças somadas vai dar 0. Se der 0, está em equilíbrio. Lembrando, equilíbrio pode ser parado ou andando com a velocidade constante, sem variar a velocidade. Eu poderia botar um carro lá andando com velocidade fixa de 60 km por hora em linha reta. Pô, esse cara está em equilíbrio. A resultante é 0. Essa questão, então, 15, ela quer que você ache o valor dessa força vermelha, para justamente tudo dar 0. A letra B é igual da prova. As duas são igual da prova, né? Então a letra A é como? Você tem 150 para a direita, 30 para a esquerda. Para esse aqui dar 0, quanto que falta para a esquerda aqui? Ó? Você tem que ter o total para a esquerda igual a 150. Então você teria para a esquerda 120. 120 e 30 para a esquerda, 150. 150 para a direita, anulou. Como que eu monto isso? Já que você é chato, né, o professor é chato, vai cobrar a explicação. Bom, você começa assim, a resultante é 0. Né? O que é resultante? É somar todas as forças. Como está tudo na mesma direção, tudo horizontal, basta você ver quem está para a direita ou para a esquerda, positiva e negativa. Então você pode botar para a direita positivo, ó, 150 para a direita, 30 para a esquerda é 30 negativo, menos F para a esquerda. Olha lá, para a direita, para a esquerda, para a esquerda. Então 150 menos 30 é 120. Esse menos F pode ir para o outro lado mudando o sinal. Olha lá, F, 120 newtons. Dessa forma, as 3 forças na caixa vão se anular, né? Matematicamente elas vão se anular. Então você vai ter o corpo parado. Vai continuar paradinho, sem problema nenhum. Já a letra B é mais chatinha. Aí lembra a prova. Por quê? A letra B você vai ter que começar. Podia ter uma pincel amarelo aqui. Desmanchando o vetor F, decompondo F. Você vai achar uma componente horizontal, ó, igualzinho da prova. E uma componente vertical. Então chama vertical de FY, naturalmente, e aqui FX. Esse ângulo é de 30 graus. O que é FX? FX é o cateto adjacente do ângulo, o lado vizinho. Então ele é igual a F cosseno de 30. E FY? FY seria o lado contrário, é F seno de 30. Então, achando os valores, eu não tenho esses valores, então eu vou colocar só aqui o que eu tenho. Onde que eu pus seno e cosseno? Aqui, ó. 0,5 seno e 0,85 o cosseno. E eu quero F, né? Então vamos lá voltar para o desenho das forças. Nós temos, ó, uma força para a esquerda e uma para baixo. Vamos lembrar os valores que eu esqueci? 170 e 100. Agora não tenho mais a diagonal, eu tenho uma para a direita, que é Fx, e uma para cima, que é Fy. Para ficar em equilíbrio, a resultante é 0. Como eu estou em duas direções, eu vou fazer a resultante y 0 e a resultante x 0. Ou seja, na vertical e na horizontal, não pode sobrar nada, tem que zerar tudo. O que é a resultante y? Né? Seria a força para cima menos a força para baixo. Isso tem que ser 0. Aqui você já responde. A força para cima é Fy. É F vezes meio. Menos 100 passa para o outro lado. 100 dividido por meio, 200 newtons. Olha lá, achei F.
O outro faz se quiser, o Fx, ó. Força resultante em x, né, na horizontal, eu tenho Fx para a direita e para a esquerda 170. Fx eu calculei lá, ó, 0,85, né, vezes força. Passo menos para o outro lado. 170 dividido por 0,85, ó, também dá 200. Então a F vale 200 newtons, tá? Não precisava fazer as duas, uma já bastava, mas aqui você confirma, então, que dessa forma fica em equilíbrio. Então é isso. E isso é idêntico à prova. A letra A e a letra B. Idêntico, idêntico, idêntico. Tá certo? Quem que pediu isso? Não foi no chat, não, né? Foi verbal. Alguém me pediu isso. Tá? Então é o seguinte, basicamente o que eu expliquei na primeira aula de dinâmica é isso, que as forças, tantas aplicadas no corpo, não interessa, elas se somadas a zero, você está em equilíbrio. O corpo está paradinho ou andando em linha reta com velocidade constante. Só, essa semana que está entrando as leis de Newton. Que aí a primeira Professor, lei é isso, a segunda já é MA. Oi. só chega só mais um pouquinho pro lado, só pra ver o Y. Valeu. Eu vou atender Yasmin, gente, depois eu vou ter que ir para essa reunião. Que a pior coisa que tem é não pegar as reuniões. A 8 é complicado, a 8 é bem grande. Ô Yasmin, deixa eu te pedir um favor, porque, igual eu te falei, me lembraram dessa reunião hoje, ela é grande essa questão. Eu faço ela amanhã, mesmo que você não possa vir no plantão, você me manda um WhatsApp antes, assim, 2h10. Professor, faz a 8 no plantão, que eu gravo e compartilho o plantão de amanhã. Pode ser, Yasmin, você não liga não. Tá? Porque ela é grande. Se eu explicar correndo, se você quiser pensar nela, é basicamente o seguinte: você vai ter que ver aqui, só para não te deixar tão no vazio assim. Explicar rapidinho, amanhã eu faço ela com calma, tá? Só que você tem que me lembrar. 2h10 você vai lá e manda mensagem. Professor, faz a 8 no plantão, eu não vou assistir, mas grava e me manda, sem problema. É o seguinte: se a gravação der problema, eu te mando a imagem ou eu te mando um áudio explicando. Basicamente, o que você tem que fazer aqui é ver a velocidade linear da polia 3 aqui, a velocidade dela de giro, né, de um ponto externo, o V3. Vou chamar, ó, aqui é P, né? Então a velocidade linear da montagem P, comparar com a velocidade linear da polia 2 na montagem Q, que é a segunda. E ele quer a mais lenta. Você vai comparar os dois e ver qual que é mais devagar. O que tem igual nas duas montagens? O motor. Tá? A velocidade 1 aqui, da montagem P, a velocidade que está girando aqui, é igual à velocidade 1, ó, 1, né, que é a polia, da montagem Q. É o mesmo motor, gira junto. Essa velocidade aqui é transmitida pela correia para essa polia 2 nesse caso e para essa polia 3 nesse caso. Então você vai fazer como? Vai analisar P. A velocidade da polia 1 igual à velocidade da polia 2. Velocidade linear. Tá? Lembrando que V igual a ômega R. Então aqui você pode substituir, ó, ômega 1, R1, ômega 2, R2. Ah, ele não dá número, mas você sabe que o raio da 2 é maior. Maior do que esse. Então você vai ver se a velocidade angular é menor. Que lembra a primeira questão da prova, né? Que é só sem número, só olhar isso. Então aqui você vai ver quem tem maior velocidade angular, quem gira mais rápido. A polia 3, ela tem o mesmo meio, o mesmo centro da polia 2. Então a polia 3, na montagem P, bota P aqui em tudo. Ela tem a mesma velocidade de giro da polia 2. Então 3 e 2. Tá certo? E aí você vai ver então, se essa velocidade angular é maior do que aquela, tá? Se é maior, ela vai ver que é igual,
Aí você vai substituir aqui por essa fórmula e vai ver quem tem maior velocidade linear. No final, o que você vai ver? A velocidade linear dessa polia comparada com a velocidade 1. Aí você guarda. Então você compara velocidade 3, né? Essa velocidade 3 aqui da montagem P com velocidade 1, com a velocidade do motor. Você compara isso com aquilo. É por esse caminho, tá? Faz 1 com 2, 2 com 3, e aí você vai comparar o valor de V com V1. Faz a mesma coisa para Q. A diferença é que Q, você tem o motor ligado na polia 3. Então você faz velocidade 1 da montagem Q igual velocidade 3 da montagem Q. A velocidade linear é igual a da 3. Você vai substituir aqui, ó, ômega 1 R1, ômega 3 R3, e aí depois esse ômega você vai comparar com a polia 2. Tá, faz a mesma coisa, V3 sobre R3, V2 sobre R1, para no final você poder comparar o seguinte, a velocidade linear da 2 com a velocidade 1. Então, na montagem Q, você vai comparar a velocidade linear da 2 com V1. Que aí fazendo isso, no final você vai ver quem é mais rápido. Tá certo? Yasmin, eu sei que não ficou muito bem, não, certo? Como eu falei, explicar rápido ela é complicado, mas vê se com isso você já começa a pensar na questão, vê se sai. Se não sair, eu vou fazer ela amanhã, pode ter certeza, tá? Mesmo que você consiga fazer, você me manda mensagem. Fica esse dever para você amanhã, 2h10. Professor, faz a 8 da lista lá no plantão, por favor. Combinado, Yasmin? Gente, desculpe então, tá? Se eu soubesse até se eu lembrasse essa reunião antes, podia até ter começado um pouco mais cedo, mas espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Amanhã tem mais. Essa semana eu vou acabar compartilhando as 2 gravações, a não ser que amanhã eu faça exatamente os mesmos exercícios, mas talvez não da prova, né? Então eu vou compartilhar com vocês os 2 vídeos, e então amanhã de novo aí, tá? 2h20, mesmo link. Beleza? Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, gente. Obrigadão e desculpa de novo. Até a próxima, professor. Até Valeu. mais.